Bom, dando continuidade aqui à segunda etapa da aula, passamos semeadura. Qual meio de cultura nós devemos utilizar? Então, o Maconque é um meio muito importante, um dos meios mais importantes para a utilização em bacteriologia clínica, porque ele tem duas características. Ele é um meio que tem o potencial de ser seletivo e o potencial de ser diferencial. O que é isso? Um meio seletivo é um meio que possui substâncias inseridas na sua formulação que inibem o crescimento de determinadas espécies ou classes bacterianas, tá certo? Então, por exemplo, o Maconque, ele tem uma substância inserida dentro da sua constituição, que é o cristal violeta, que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas, tá bom? Então, dessa forma, quando você semeia um material biológico no Maconque, ele vai permitir apenas o crescimento de bactérias gram-negativo, tá certo? Já ele é diferencial, por quê? Porque ele possui em sua constituição, primeiramente, um açúcar, tá? E esse açúcar ele está vinculado a um indicador de pH, que é o, se eu não me engano, vermelho de metila, se eu não me engano, tá? Esse indicador de pH ele vai alterar a coloração da colônia bacteriana a partir do momento que o pH se tornar ácido, tá? Agora vamos raciocinar como que ocorre essa alteração. O açúcar, as bactérias predominantes que crescem na urina são chamadas enterobactérias. Essas enterobactérias, em sua grande e vasta maioria, são fermentadores de açúcar. E toda vez que nós lembramos da palavra fermentador, significa que ela utiliza um açúcar e gera ácido. Todo o processo de fermentação, ele utiliza um determinado açúcar e em troca ele abaixa o pH, tá? Ele produz íons ácidos, tá bom? Libera hidrogênio, tá certo? Então isso faz com que o indicador de pH presente ele vira esse indicador, então ele passa a manter como esse indicador é um indicador colorimétrico, toda vez que ocorre a mudança no pH, o indicador vai mudar a cor. Então, por exemplo, o Maconque, voltar ao slide aqui anterior, ele tem essa coloração aqui rósea, tá? E quando a bactéria lactose positiva cresce nele, ela vai utilizar a lactose presente no meio de cultura e o indicador vinculado a essa lactose vai fazer com que a colônia bacteriana fique corada com essa coloração aqui vermelha, avermelhada, tá certo? Alguns falam que é rosa escuro, outros falam que é meio púrpura, tá? Então, rosa escuro seria uma designação mais próxima aqui, na minha opinião, tá certo? Então, toda vez que a colônia fica rosa escuro, significa que a colônia fermentou o açúcar presente diluído no meio de cultura e modificou o pH, tornando-se dessa forma um meio diferencial. Logo, eu sei que possivelmente trata-se de uma bactéria fermentadora. Isso aí já nos adianta quando nós queremos fazer a chamada identificação bacteriana, que na identificação bacteriana vocês vão ver que existe diferentes fluxogramas
e cada fluxograma ele vai direcionar para uma determinada espécie bacteriana a partir de uma prova bioquímica que começa lá com a coloração de Gram, tá? Que nós iremos ver mais para frente. Bom, então o McConkey a gente já sabe que é um meio bastante utilizado em que? Urina e fezes. Por quê? Porque nesses dois tipos de material, a quantidade de bactérias que prevalecem são bactérias gram negativo, tá bom? Depois, em segundo ali, nós temos um meio de cultura chamado como agar-sangue, que é um agar bastante rico, tá? Ele possui uma concentração de sangue de carneiro, tá? Entre 5 e 10%. Por que sangue de carneiro? Porque no sangue de carneiro a ciência conseguiu padronizar os tipos diferentes, os diferentes tipos de hemólise que determinadas espécies bacterianas produzem. O que seria isso? Quando a bactéria está nesse meio contendo o agar-sangue, contendo o sangue, tá? Dentro dessa matriz gelatinosa que é o meio de cultura, nós iremos fazer esse meio de cultura para vocês verem na prática. Quando a bactéria está presente ali, ela vai consumir as hemácias, ou seja, ela vai hemolizar. E dependendo do tipo de hemólise, da intensidade dessa hemólise, a gente vai classificar em hemólise total, que seria a beta-hemólise, a hemólise parcial, que seria a alfa-hemólise, ou a inexistência de hemólise, que seria os não hemolíticos ou gama-hemolíticos. Tá? Então, o agar-sangue é um meio que não é seletivo. Então, ele não serve para determinados tipos de material. Por quê? Porque materiais muito contaminados vai crescer tantos germes no agar-sangue que você não vai conseguir isolar aqueles que possivelmente estão causando a doença. Então, é um meio mais específico para materiais aonde você tem bactérias um pouco mais exigentes. Por exemplo, quando você vai coletar material da amígdala, tá? Quando você vai colher um suave de orofaringe para pesquisas de Streptococcus beta-hemolítico na amígdala. Aí sim você utiliza o agar-sangue, tá? Porque nessa região nós temos poucas bactérias gram-negativo, tá? Nós temos algumas bactérias de outras espécies anaeróbias, outras bactérias gram-positivo, e a maioria das bactérias que tem nessa região seriam bactérias classificadas como Coccus gram-positivo. Esses Coccus gram-positivo nós temos que separar as duas principais classes, né, que são os Streptococcus e os Staphylococcus. Então nós utilizamos justamente o agar-sangue, tá, para cultivar nessa região, visto que é uma região onde nós temos populações específicas e geralmente o Streptococcus, que tem grande importância na infecção de amígdala, é uma bactéria mais exigente. Ela precisa do agar-sangue para poder crescer, tá bom? Depois nós temos ali um meio considerado como meio de enriquecimento bacteriano, chamado de meio caldo tioglicolato. Este meio é um meio líquido, tá? Ele já vem quando você compra comercializado em tubo de forma líquida, estéreo, tá? E ele serve para você fazer um enriquecimento prévio de materiais que você tem pouca concentração de bactéria. Então, por exemplo, você quer pegar você coletou um suave de secreção ocular de uma criança, tá? Só que a secreção estava com concentração baixa de germes e você
o médico pediu para você isolar um germe, um eventual germe que está colonizando aquela localização. Então, para você ter uma maior possibilidade de conseguir isolar esse germe, nós colocamos esse swab antes, né, de semear numa placa, nós colocamos ele para concentrar, ou seja, para enriquecer em um caldo tioglicolato. Você pode deixar ele ali algumas horas ou então de um dia para o outro, para você ter uma maior probabilidade de crescimento, tá? Geralmente esses swabs eles até ressecam dependendo do tempo de transporte entre a coleta e o horário de semeadura, e isso faz com que dificulte o crescimento da bactéria. Então, dessa forma, é aconselhável que você coloque esse swab em contato com o caldo e deixe ali cultivando por algumas horas ou até de um dia para o outro, tá? Aí depois dali é só pegar o mesmo swab e passar na placa. Você já vai ter populações de bactérias que cresceram ali, porque é um meio rico em nutrientes, é um meio líquido, então elas vão crescer de forma mais livre, tá? Rico em nutrientes, então você na hora que semear na placa vai ter uma alta concentração da bactéria que você quer encontrar, beleza? Depois ali nós temos o meio SS, que é chamado meio Shigella salmonella, que também é um meio seletivo e um meio diferencial. Ele já é um meio mais utilizado para você fazer a pesquisa de salmonella e Shigella em amostras fecais, tá? É um meio muito utilizado na medicina do trabalho, principalmente para aqueles colaboradores que trabalham em cozinha, tá? Porque você tem o risco de contaminação de alimentos ali. Então, principalmente do ovo, de aves que têm contato muito, que são reservatórios naturais de salmonella e shigella. Então, às vezes a pessoa se contamina e pode ficar adoecer aí devido a esses germes, tá? Então, se faz a cultura, principalmente do material fecal dessas pessoas, com o intuito de achar shigella e salmonella. Então, um meio que parece bastante com o maconque, só que ele tem alguns diferenciais. Ele possui na sua formulação antibióticos, tá? Porque a Salmonella e Shigella, ela é resistente, ela tem uma resistência natural a alguns antibióticos que outros coliformes são sensíveis. Então, na formulação acrescentou-se esses antibióticos, então ele vai matar eventuais bactérias contaminantes, permitindo apenas o crescimento da salmonela e da shigella. E ele contém lactose também. Se crescer colônias rosas, então significa que não é salmonela e que não é shigella, tá? Porque a colônia rosa é um outro coliforme fecal. Então, é um meio bastante utilizado para fazer coprocultura, tá bom? Outro meio bastante utilizado também é chamado Tire Martin, tá? Esse meio aí é um meio muito utilizado para você fazer a pesquisa de Neisserias, tá? Que são bactérias que podem causar duas principais doenças: a meningite, no caso a Neisseria meningitidis, e a gonorreia, no caso a Neisseria gonorrhea, tá? Na verdade, esse meio aí é chamado de agar chocolate, e o agar chocolate é a mesma coisa que o agar sangue, porém com uma diferença. Esse agar chocolate ele foi aquecido a temperaturas próximas a 80 graus. E quando ele é aquecido a essa temperatura, a hemácia se rompe e lança o material dentro da célula para o exterior. Então, o agar-sangue é vermelhinho, igual uma maçã do amor, enquanto o agar-chocolate ele é marrom, igual um chocolate garoto, tá bom? Então, essa que é a diferença devido à hemólise que ocorre. Então, o agar mais nutritivo que nós temos seria o agar-chocolate, porque o agar-sangue
queira ou não, os nutrientes ficam retidos dentro da célula e para a bactéria ter acesso a esses nutrientes, ela vai ter que fazer a hemólise. Já o agar chocolate, como ele rompe as hemácias, então todos os nutrientes estão expostos, dissolvidos de maneira liberada para as bactérias fazerem a festa. Beleza? E esse meio também ele contém alguns antibióticos específicos que inibem o crescimento de bactérias que podem vir a contaminar o líquor, tá bom? Então, esses daí são os principais meios. Tem um meio que a gente deve também se lembrar que não está aí, que é chamado meio CLED. Tá? O meio CLED é um meio muito importante para a identificação, para a utilização na urina, tá? Porque ele é um meio que tem a característica de ser diferencial, principalmente para bactérias gram-negativas. Ele possui um outro indicador, ele é verde. Quando o indicador dele vira, a colônia se torna amarela, tá? O indicador dele, se eu não me engano, é o verde de bromocrisol, tá? Então, ele é bastante utilizado em urina e ele tem uma característica que é inibir o crescimento de proteus, de véu de proteus, que é que geralmente é uma bactéria que contamina toda a placa e se sobrepõe sobre outras. Então, geralmente uma bactéria contaminante da urina e que dificulta bastante o isolamento das bactérias que realmente estão causando ali uma infecção urinária. Beleza? Aqui os meios de cultura relacionados ao tipo de amostra biológica. Esse slide aí é bem útil para vocês terem uma noção de qual meio de cultura a gente deve semear determinado tipo de amostra, tá? Então ali, feridas cirúrgicas. Nós podemos semear ali no agar-sangue, McConkey, Lowenstein-Jansen e Saboreau, tá? O Lowenstein-Jansen é um meio muito raro de ser utilizado, tá? É um meio para identificação de Mycobacterium tuberculosis, tá? Então, como hoje a Mycobacterium tuberculosis só pode ser identificada em laboratórios especializados que têm um nível de segurança biológica superior, praticamente caiu em desuso, tá? Os laboratórios de médio e pequeno porte já não fazem esse tipo de cultura, tá? Exige cabine especial, com um sistema de proteção especial, pelo risco de exposição à bactéria que causadora da tuberculose, tá? Depois ali nós temos o Saboreau, que é a sigla SAB. Esse meio de cultura é um meio mais específico para isolamento de fungos leveduriformes e fungos filamentosos, tá? Depois ali, coprocultura, que seria a cultura de fezes. Nós utilizamos o McConkey ou o Agar-SS, tá? Aí depende, o McConkey você vai ter mais trabalho, porque o McConkey ele vai permitir o crescimento de qualquer bactéria gram-negativo. Ele é um meio seletivo, mas como as fezes são colonizadas por coliformes e os coliformes são germes gram-negativos, o agar-McConkey ele vai permitir o crescimento de várias espécies. Então você vai ter que ter ali uma perícia maior para isolar uma eventual salmonela e shigella. Vai ter que ter um conhecimento maior sobre o aspecto da colônia para você identificar qual que seria uma possível colônia ali que pode causar infecção, tá? Depois ali nós temos o Agar-SS, que é o Salmonella Shigella. No escarro nós temos o agar-sangue, que é aquele caso que eu falei para vocês. Nós estamos procurando bactérias da árvore brônquica ou então bactérias de vias respiratórias superiores. Geralmente são bactérias um pouco mais exigentes,
principalmente as espécies de Streptococcus, podendo também fazer a semeadura no Agar maconchi, porque algumas bactérias gram-negativo, principalmente bactérias multiresistentes hospitalares, elas podem estar presentes nesse tipo de material, pois são as principais causadoras de pneumonia hospitalar. Dentre elas nós temos aí Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii. São as principais bactérias presentes nessa região. Escarro, quando você tem a finalidade de pesquisa de tuberculose, nós temos o meio de cultura chamado Lowenstein-Jansen, tá? Como já foi falado ali em cima. Secreção suave nasal pode ser semeada tanto no agar-sangue quanto no maconchi, pode ser semeada inclusive nos dois, tá? Quando a gente tem ali agar, sangue, maconchi, sangue e maconchi, significa que tem que semear nos dois. Quando tem a vírgula ali, basta você semear um e o outro dependendo da indicação médica. Ponta de catéter, o indicado é que você faça a cultura apenas em agar-sangue, porque a cultura de ponta de catéter é uma cultura quantitativa. Existe uma técnica específica chamada técnica de Mack. Essa técnica consiste em pegar o catéter, que é aquela cânula que vai dentro do leito vascular, tá? Que é implantada ali dentro do vaso. De tempos em tempos ela é trocada. Quando ela é trocada, a equipe da enfermagem ou o médico tira ela de forma asséptica e coloca dentro de um frasco estéril e encaminha para o laboratório fazer análise para ver se tem germe nela. Aí nós temos que pegar essa cânula, que geralmente mede entre 1 e 2 centímetros, e rolar na superfície do agar-sangue. A gente literalmente rola ela por toda a superfície do agar-sangue. Depois de 24 horas, se tiver crescido 15 ou mais unidades formadoras de colônia, significa que esse catéter estava colonizado com potencial para causar infecção. Tá? E a infecção que está dentro do catéter, geralmente ela vai ser direcionada ao sangue, e do sangue ela vai ser direcionada a outros órgãos. Então, uma infecção que ela passa de um foco para outros focos. Por isso é muito importante fazer a cultura da ponta de catéter. Depois, nós temos ali a urina. A urina nós semeamos no meio de cultura chamado Clade e maconchi, tá? Que é um meio de cultura diferencial e seletivo. Já expliquei para vocês o Clade, a importância dele é inibir a presença do proteus. O Clade ele permite também a presença tanto da bactéria gram-positivo quanto da bactéria gram-negativo. Enquanto o maconchi ele é um meio de cultura que permite apenas o crescimento de bactérias classificadas como gram-negativo. Tá bom? Ali está as siglas AS agar-sangue, MC maconchi, SAB saborro e LJ Lowenstein-Jansen. Certo? Condições de crescimento. Então, a maioria das bactérias elas têm necessidades especiais, tanto nutricionais quanto de necessidade de concentração de gases, tá? Necessidades específicas para concentração de gases. E por isso elas são classificadas como aeróbios estritos, que são aquelas bactérias que obrigatoriamente necessitam de concentração de oxigênio, e anaeróbios facultativos, que é a maioria das bactérias, tá? Principalmente as bactérias gram-negativo, que para elas tanto faz se tem ou não oxigênio, elas crescem na presença ou na ausência de oxigênio. Tem os anaeróbios obrigatórios. Essas bactérias são as mais difíceis de se cultivar, porque elas obrigatoriamente não crescem na presença de oxigênio. Então você tem que utilizar para a cultura delas câmaras a vácuo ou então catalisadores que consomem todo o oxigênio. Mas cuidado para não confundir anaeróbio com
tensão de CO2. São coisas diferentes, tá? Anaeróbio é ausência de qualquer gás, seja ele CO2 ou oxigênio. Já bactérias que necessitam de tensão de CO2, elas crescem com pequenas quantidades de oxigênio e grandes quantidades de CO2, que é diferente de anaeróbio. Depois ali tem os anaeróbios aerotolerantes, que são aquelas bactérias que crescem melhor na ausência de oxigênio, mas podem crescer na presença, porque elas toleram o oxigênio. E bactérias microaerófilas, essas bactérias que necessitam de certa tensão de CO2, que é no caso a placa contendo a vela, que vai consumir o oxigênio e vai aumentar a concentração de CO2. Então, a incubação ela é feita na estufa, e dentro da estufa você pode colocar essa jarra aí que se chama jarra de Gaspac. Essa jarra é justamente para você fazer a anaerobiose. No caso, você compra uma cápsula chamada de catalisador. Esse catalisador você joga dentro dela, fecha juntamente com a placa e essa cápsula vai consumir todo o oxigênio, tá? Também dentro dessa jarra aí, você pode colocar a vela acesa, tá? Um pedacinho de vela acesa em cima ali da última placa e fechar. Então a vela vai queimando e a gente sabe que para o fogo estar presente, ele tem que consumir oxigênio. E a partir do momento que o fogo consome o oxigênio, ele libera gás carbônico, tá? CO2. Então a vela vai apagar quando a concentração de oxigênio for inferior e a concentração de CO2 for superior, tá bom? Depois aqui, nos aspectos gerais dos meios de cultura, nós temos que cultivar e manter os micro-organismos viáveis no laboratório, né? Então é a finalidade principal do meio de cultura. São substâncias essenciais para o crescimento da bactéria, então todo meio de cultura tem substâncias básicas, que são água, eletrólitos, fontes de energia e fontes de proteína, tá? São os constituintes básicos. Se eu perguntar na prova quais são os constituintes básicos do meio de cultura, eles vão responder lá para mim: água, eletrólitos, fontes de proteína e fontes de energia, tá certo? Nem sempre o meio de cultura ele é em forma sólida, tá? Depende da quantidade de agar, que é a substância gelificante presente no meio de cultura, tá? Quando você tem uma concentração superior, você tem uma placa gelatinosa. Quando você tem uma concentração inferior, você pode ter uma placa ou um tubo semissólido. Quando você tem baixa concentração ou concentração ausente, você vai ter um meio de cultura líquido. Mas os componentes essenciais são água, eletrólitos, açúcares, tá? E proteína, fontes de energia e proteína, tá bom? Então, nessas substâncias essenciais para o crescimento das bactérias, você pode acrescentar nessas formulações também algumas substâncias que dão características seletivas ao meio. Por exemplo, antibióticos, tá? Se eu não quero que cresça determinada espécie bacteriana, se eu quiser selecionar, por exemplo, só bactéria multiresistente no meio de cultura, eu vou colocar ali, vou absorver uma certa quantidade de antibióticos na formulação e que vai matar a maioria das bactérias, permitindo apenas o crescimento de bactérias multiresistentes, que são resistentes aos antibióticos que eu coloquei na formulação. Então é um meio de você fazer com que o meio de cultura se torne seletivo. Ali também nós vamos demonstrar propriedades biológicas, que é a partir do momento que você coloca indicadores
nos meios de cultura, tá? E você vai também fazer o isolamento através das técnicas de isolamento, seja repique ou seja repique de esgotamento ou repique de superfície. Os principais produtos e compostos utilizados. Então ali nós temos hidrolisados de proteína, carboidratos, tampões, enriquecimento e inibidores, tá? Mas aqueles que eu falei que são os mais importantes. Outros produtos que você pode utilizar dentre os meios de cultura são os indicadores de pH, no caso tem o vermelho de metila, azul de bromotimol, tem outros indicadores também que podem ser utilizados que já vêm na formulação. Os meios de cultura, quando vocês compram ele comercialmente, vocês podem comprar ele de duas formas, tá? Os meios já prontos em placa. A vantagem de você comprar um meio que já vem pronto na placa é que você não necessita realizar os ensaios de controle de qualidade, porque o fornecedor já faz isso para você. A partir do momento que você fabrica os meios de cultura dentro do laboratório, você tem que validar esses meios de cultura fabricados frente a diferentes marcadores, seja eles germes, seja provas bioquímicas, então para ver se realmente estão funcionando. Então você geralmente compra a placa ou você compra o pó correspondente ao meio de cultura que você quer. Então, por exemplo, eu quero um meio de cultura chamado Maconk. Vou lá no meu fornecedor e vou comprar lá meio quilo de pó para meio de cultura Maconk. Ele já vem lá com a formulação certinha. Você só reconstitui ele com água, dissolve, coloca no autoclave. Depois de autoclavar, você distribui nas placas. Depois de distribuir eles nas placas, você aguarda a temperatura chegar aos níveis aceitáveis e ele vai se tornar rígido, como se fosse uma gelatina. O meio de cultura nada mais é do que uma gelatina, tá? Só que a gelatina ela é feita por outros compostos e o agar-agar é a substância gelificante presente no meio de cultura. Outros indicadores: o agar, substratos para as ações de enzimas. Geralmente, esse substrato para ações de enzimas são aquelas provas reveladoras. Por exemplo, essa bactéria produz determinado aminoácido, aí quer dizer que ele se ligou a um determinado substrato e fez uma reação colorimétrica mudando o meio de cor, ou se ele produziu determinado gás, faz com que o meio de cultura se expanda, ou se ele produziu uma substância atípica como H2S, ácido sulfídrico, que torna o meio de cultura enegrecido. Então tem vários substratos que são substâncias indicadoras que vão dar ao meio de cultura a possibilidade dele se transformar em alguma coisa diferente do modo original que você comprou ele. Com relação à formulação, classificação da formulação, nós temos aqui os meios sólidos, né, que é o agar, que é de 1 a 2%. Depois nós temos os semissólidos, que a concentração do agar é bem menor, que é de 0,05 a 0,3%. E os caldos, que é a ativação de cultura, repiques, micro-organismos, prova bioquímica, que você tem ausência da substância gelificante, que seria o agar. Aqui, por exemplo, nós temos aqui micro-organismos injuriados, né? Que são micro-organismos que têm uma dificuldade para crescer em meios de culturas usuais, né? Também conhecidos como organismos fastidiosos, né? Então você muitas vezes tem que semear, antes de semear o micro-organismo numa placa, você tem que semear esse micro-organismo
em um meio de cultura altamente rico e nutritivo. Então, um desses meios de cultura aí, nós temos a água peptonada, o caldo lactosado, que dessa forma a bactéria vai ficar aqui durante algumas horas, vai utilizar os componentes que estão disponíveis no meio de cultura, que estão solúveis aqui dentro, e a partir do momento que elas começam a se reproduzir, você vai fazer o repique e essa bactéria vai crescer de forma mais visível, em uma quantificação maior na placa, de modo que você vai poder utilizar ela de maneira mais fácil. Depois aqui, meios de enriquecimento, aqui no caso nós temos o exemplo, a infusão de cérebro e coração, que é chamado BHI, Brain and Heart Infusion, e o caldo tioglicolato, tá? Que é um outro meio também bastante utilizado. É ideal quando há poucos micro-organismos crescendo lentos, exigentes e fastidiosos. A mesma coisa lá do outro caso, tá? Então a gente semeia o suave ali, deixa ele agir por um tempo, algumas horas ou de um dia para o outro. Depois você pega esse suave que está ali dentro, se você no caso cortou o suave, tampou, ou então apenas colocou o suave ali em contato um pouquinho, tirou, aquele líquido ali ele vai concentrar. As bactérias vão ficar soltas ali, vão começar a se reproduzir. No outro dia você pega um suave e semeia na placa, aí você vai ter a explosão de germes, beleza? Então, aqui a finalidade dos meios diferenciais é justamente identificar micro-organismos parecidos, né? Então aqui a classe dos coliformes, que tem como função, como característica, quer dizer, fazerem a fermentação de açúcar, tá? No caso do maconque, o açúcar presente, o carboidrato presente no maconque é a lactose, tá? E as bactérias fermentadoras de lactose, principalmente os coliformes gram negativo, vão crescer de forma rósea na colônia maconque devido ao indicador de pH veiculado. A bactéria vai fermentar a lactose, vai ativar o indicador através da acidificação do meio. Então, esse indicador vai se tornar ativo e fazer a pigmentação dessas colônias. Certo? Galera, vamos parar por um intervalinho aí. Daqui a pouco a gente continua às 9h10. Tá bom? Deixa eu